Muito boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos acompanha aí do outro lado, na mídia. Que honra que você está nos dando em estar nos acompanhando neste culto desta noite. Nossa oração é que o Senhor abençoe a sua vida e nos abençoe aqui também nesta noite. Nossa oração é que Deus esteja colocando a sua bondosa mão sobre cada um que está aqui nesta noite e esteja enriquecendo a sua vida, abençoando a sua vida, ajudando você. Esta é a nossa oração para a sua vida e também o nosso desejo. Muito bem, estamos começando o segundo culto deste domingo, que é o culto da noite, e nosso desejo é adorarmos ao Senhor, sabendo que através da nossa adoração Ele concede também bênçãos para as nossas vidas, com toda a certeza. Eu peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé, e nesse instante nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua bênção, pedindo a Ele a sua proteção, pedindo a Ele a sua ajuda. E eu vou pedir que nos eleve a Deus nessa oração. O Tiago que está lá atrás, pode orar bem alto aí, Tiago, você tem um vozeirão aí, se ora daí, todo mundo escuta daqui, pode orar. Nos eleve a Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite que aqui estamos em sua presença, meu Pai. Obrigado pelo dia de hoje, pelo Senhor Deus ter nos guardado pela semana que passou, pelo Senhor Deus ter protegido nossas famílias, pela bênção do Senhor ser constante em nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado, pelos livramentos. Eu te peço, Pai amado, em especial pelos irmãos da igreja, pelos irmãos, Pai, que estão enfermos, pelos irmãos que estão desempregados. Abençoe, Pai, cada chefe de família. Abençoe, Pai amado, a tua casa aqui no Peri. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor Deus ter falado conosco. E fale conosco, Pai, nessa noite, através do teu servo, o pastor Afonso. Muito obrigado. Tudo isso que eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, nós vamos cantar nesse instante o hino de número 341. E já vou adiantar aqui o segundo hino. Eu nem olhei o programa da noite, nós cantamos pela manhã. No final a gente vai cantar o segundo hino que cantamos pela manhã. Mas agora é o 341, tá? Vamos lá, 341 do cantor cristão. Vai ser projetado, mas se você quiser ver pelo Google aí, pode também, não tem problema algum. O título do hino é Socorro Divino. Vamos cantá-lo. No meu
nesse instante, enquanto é executada uma música, dedicarmos nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Hoje é o último domingo do mês. Se você não procurou a tesouraria, procure a tesouraria, não é? Através da dedicação ou particularmente ao tesoureiro também. Não tem problema algum. Vamos lá. Gessé, vem aqui na frente, Gessé. Gessé, irmão da irmã Marileuda, ele está indo embora essa quinta-feira. Ele é poeta. Da última vez que ele fez uma poesia, ele colocou dificuldades, hein? Espero que hoje, né? Mas também, se eu não gostar, quinta-feira sai fora. Então ele se livra, né? Então vamos lá, vamos ouvir. O que ele tem para dizer para vocês aí? Vamos lá, Gessé. Ele quer com música, hein? Cheio exigente, hein? Vamos lá, vamos ouvir. Conforme o que ele falar, você levanta bem o som, tá? Hoje eu acordei e logo fui contemplar pássaros cantando, voando para lá e para cá, comemorando esse dia que eu acabei de ganhar. É um dia especial, por isso vou ofertar. Desculpa, recomeça porque estava desligado o microfone. Vamos lá, vamos ouvir. Recomeça. Hoje eu acordei e logo fui contemplar pássaros cantando, voando para lá e para cá, comemorando esse dia que eu acabei de ganhar. É um dia especial, por isso vou ofertar para todos meus irmãos que estão a me escutar. Não sei se vou rir, não sei se vou chorar, mas já estou com saudade antes de viajar. Em nome de minha família, eu venho agradecer ao pastor e à igreja por me receber e um convite gostoso me vieram fazer. Me chamaram para orar, me chamaram para cantar, e foi na escola bíblica que eu tive o prazer de estudar o livro chamado de Bíblia, que outro igual não há. Tivemos bons professores que vieram ensinar. Para mim, foi um bom legado que na mente eu vou levar. Deixo aqui meu abraço e a minha gratidão a todos que me receberam. Foi tão boa comunhão. Quinta-feira vou viajar. Não sei se vou voltar, mas uma coisa eu digo e posso afirmar: se nós não se vermos nessa terra, no céu iremos se encontrar. Agora eu abro o espaço para falar com muito amor de uma pessoa importante que é o nosso pastor. Ele acorda e levanta, ele ajoelha e ora, louva, consagra, jejua, sorri e chora.
Ele aprende e ensina, repreende e consola, abençoa, glorifica, unge, prega, visita, compreende, perdoa, semeia, cultiva e colhe, alimenta e socorre, profetiza, peleja, vence e agradece. Você evoluiu e foi iluminado. Na tua escolha, você foi consagrado. E hoje no Peri é o pastor renomado. Obrigado, meu pastor, pelas suas orações. Eu fico muito feliz de ouvir os teus sermões. Você é inteligente, todos nós temos gostado dos ensinos, dos conselhos, e para nós tem ensinado. E eu fico muito feliz em ter você do lado. Breve irei viajar, queria te presentear. Não tenho prata nem ouro, nem dinheiro para te dar. Receba o meu carinho e a minha gratidão. Vai aí um forte abraço e um aperto de mão. É tudo que eu desejo do meu coração. Obrigado, de coração. Da outra vez ele falou que eu pagar um jantar para todo mundo, ainda bem que hoje ele cancelou, não é? Obrigado, Gessé. Deus abençoe. Boa viagem. Nosso abraço lá para a família. Poeta, hein? Tem um dom, não é? Mas vamos lá, vamos continuar, não é? Crianças, cadê as crianças? Eu volto a falar com os irmãos que eu estou sentindo falta das crianças na igreja. Por onde será que andam nossas crianças? Nós não temos só esse pessoalzinho aqui, não. Nós temos mais crianças. Não venha me dizer que é só isso, porque não é só isso não, tá? Os irmãos são devagar, mas eles são tanto assim também, né? Ok? Tem mais crianças por aí. Pessoal, vamos levantar cedo, vamos preparar essas crianças, vamos trazer as crianças para a igreja. Tá? Nada de ficar dormindo. Acorda você e acorda as crianças e vamos ensinar os caminhos do Senhor. Ok? Porque o que a gente ensina aqui não vai sair nunca dos corações delas. O que diz lá a Bíblia? Ensina no caminho em que deve andar. Então, a obrigação nossa é ensinar o caminho. Ok? Vamos lá, pessoalzinho. Tá firme aí? Quero ver, ó, a boca, ó. Entendeu? Entendeu, Rafa? Então vamos lá. Cadê? Pode soltar aí, vai. Vamos lá. Pode deixar que hoje eu não ponho você no fogo, tá? Então vamos lá. Pode dar aí a introdução.
Pode sentar. Hoje é o quinto domingo. Eu sei, quinto domingo não sobe. É isso que eu ia falar. Hoje é o quinto domingo não sobe. Cada um com o seu pai. Não na casa, mas com o seu pai. Tá? Vamos lá. Muito bem. Gostaria que os irmãos, antes disso, nós temos uma visitante ali, não anotei o nome. Você poderia falar o seu nome? Marileuza. Maria Eunice. Temos a Maria Eunice. Preta, vai dar um abraço na Maria Eunice lá. Isso, dá as boas-vindas aí. Fala, você é bem-vinda, Maria Eunice. Isso. Bem-vinda, viu, Maria Eunice? E tem lá o Rudy. O Rudy já não é mais visitante, né, Rudy? O Rudy já faz parte aqui do nosso grupo. Mas, ó, aquele abraço, viu, Rudy? Deus abençoe, viu? Bastante a sua vida, viu? É o nosso voto sincero, nosso desejo. Muito bem. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Hoje nós só vamos ler um versículo. Está lá em Hebreus capítulo 12. A gente vai ler apenas o versículo 2 do capítulo 12. Vamos lá, vamos colocar em pé, vamos recitar todos juntos, bem bonito, este versículo. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Leiamos, vamos lá? Vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se na destra do trono de Deus. Muito bem, queiram assentar-se. Já começo dizendo, já falamos sobre esse assunto, e a pedagogia diz que a repetição é a mestra para que guardemos a lição. Ok? A pedagogia diz isso. Sou eu que estou inventando, não. A pedagogia diz que a repetição é a mestra para que guardemos a lição. Então nós vamos trabalhar em cima desse versículo que acabamos de ler. Olhando sempre para Jesus. Eu quero destacar aqui a palavra sempre. Porque há momentos que não é fácil fixarmos a nossa fé em Cristo, olhando para, talvez, a conjuntura, para o contexto em que nós estamos vivendo. E hoje nós vivemos, assim, um contexto muito difícil, não é? Em todos os sentidos. Não vou destacar aqui nenhum sentido, mas vamos dizer assim, em todos os sentidos, vivemos um momento difícil. Muito bem, eu como motorista, ao dirigir, eu olho para frente. Eu me recordo que em uma segunda-feira, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava subindo a serra, por volta de 7 horas da manhã, inclusive em direção ao Hospital das Clínicas, e levaram uma pessoa, e a Bíblia estava do meu lado, no painel do lado de cima. E enquanto subia, eu tirei a Bíblia. Eu tirei a Bíblia com essa mão, e quando fiz assim, para colocá-la no banco, eu estava de um lado. Quando coloquei a Bíblia, eu estava do outro lado, batendo no muro, do outro lado da pista. E não estava correndo. Graças a Deus que eu não estava correndo, não é? E aí, aquele sufoco, não é? Passou o carro, tinha pedras na calçada, pedras grandes, aquela barulheira. Eu tomei um susto tremendo. Falei, meu Deus, uma coisa assim de pá, bati. Deixei de olhar para frente. O motorista deixou de olhar para frente. Ele bate. Mas tudo se acertou, viu? Quer dizer que tudo terminou bem. Graças a Deus, tudo terminou bem. Naquele mesmo dia, levei a pessoa para o Hospital das Clínicas. Foi atendida. O problema material, depois nós resolvemos tudo certo, tá? Então,
O motorista, olhando para frente, ele poderá chegar com mais segurança ao seu destino. O atleta de futebol, quando ele toma posse da bola, ele visa o gol e vai para lá enfrentando todos os percalços. E o objetivo dele é o gol. Há dificuldades. O time inimigo, os atletas do time inimigo, todos tentando bloquear o caminho, todos tentando impedi-lo. E quando ele chega ao gol, a alegria, a realização é plena. É assim, irmãos. Trazendo para o nosso âmbito espiritual, o homem que aceitou a Jesus como Salvador, deve olhar sempre para Jesus, deve segui-lo, sempre visando a glória que Deus tem preparado para a sua vida. Aquele que deposita a sua fé em Cristo precisa estar consciente que só há um sentido para a vida, olhando para frente, seguindo em frente, sabendo que o Senhor nunca o abandonará. Olhando para Jesus, eis o segredo da vida, eis o segredo da vitória. Portanto, se nesta noite, aqui você está temeroso, você está enfrentando algum desafio. Note, eu falei aqui a questão do time inimigo. Os jogadores estão tentando bloquear o teu caminho. E na vida cristã não é diferente. O inimigo vai tentando bloquear o nosso caminho, a fim de que a visão do Senhor, a fim de que a tua visão para frente, ele vai tentar bloquear esta visão. Vai tentar de todas as formas bloquear esta visão. E eis o que queremos, esse é o assunto que queremos conversar com vocês. Por que olhar para Jesus? É possível olhar para Jesus? É. É possível seguir a Jesus? É. É possível seguir a Jesus. Uma vez, em uma discussão, um grupo de homens estavam discutindo com o pastor Batista, e a questão, naquela época, era uma questão que se discutia muito entre batistas e pentecostais, porque tinha uma época que eles iam mais para cima e diziam que os batistas não tinham Espírito Santo. E os batistas diziam, não é como vocês creem. Da forma que vocês creem, não é bíblico. Os pentecostais, é bíblico, não é. Aí nessa discussão, isso aconteceu realmente. E aconteceu no interior de São Paulo, na Igreja Batista de Araraquara. Então, um crente pentecostal falou para o pastor assim: você não tem o Espírito Santo. E falou com firmeza, com dureza. O pastor Batista deu um passo para frente e falou: atrás de mim tem 40 anos de vida cristã. E se não fosse Jesus me protegendo, me guardando e me guiando, eu não teria esses 40 anos de vida cristã. Não fosse o Espírito Santo, não fosse Jesus, através do seu Espírito Santo, eu não teria 40 anos de vida cristã. Você acha que é fácil? Quem achar que é fácil seguir a Jesus, está enganado. Os bloqueios do caminho, que aparecem no caminho, são grandes. Mas é preciso convicção, é preciso determinação, é preciso ir avante, é preciso que não queiramos parar. É preciso que tenhamos consciência de que achamos tudo aquilo que nós precisávamos para a nossa vida, que é Jesus. E a partir desta convicção, é caminhar, meus irmãos, é caminhar, é ir em frente. Então, por que eu devo seguir a Jesus? Por que eu devo olhar para Jesus, tendo em função o texto que acabamos de ler, ou o versículo que acabamos de ler? Vamos lá. O texto nos diz que devemos segui-lo, olhar para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé.
Sabe por quê? Olhar para Jesus, olhar para o alto. Porque a nossa fé não veio da terra. Aliás, eu ouvi um belo sermão dizendo: por que devemos desejar ir para o céu? E entre outras coisas que o pregador disse, devemos querer ir para o céu, porque a nossa fé teve origem no céu. O desejo de salvar a humanidade veio do céu. Jesus desceu à terra para nos levar para o céu. E ele disse: vou preparar-vos lugar, para que eu vim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou levar vocês comigo. Isso não é esperança, isso não é papo furado, isso é certeza. Jesus disse: eu vou levar vocês comigo. Por que olhar para Jesus? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé veio de Cristo. A nossa fé veio do céu. Ele veio à terra para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia e levar-nos para Ele. A nossa fé veio de cima. É por isso que temos que olhar para cima. É por isso que temos que avançar sempre em frente. É por isso que não podemos desistir. Eu lamento e fico triste por aqueles que vão ficando pelo caminho. Eu lamento e fico triste porque os bancos estão vazios. Se os bancos estão vazios, onde estão os crentes? Por que será que perderam a motivação para a caminhada? Por que será? E isso me deixa preocupado, isso me deixa angustiado às vezes. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo? Enfim, por que olhar para Jesus? Porque a nossa fé veio dele, a nossa fé veio do céu. Porque ele é vitorioso. Porque ele dá vitória para aqueles que nele confiam. Se nós abrirmos lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, a gente pode ter esta confirmação. 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas, 8:37, Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele é o líder da nossa vida. Ele ultrapassou a todos os demais heróis da fé. Ele ultrapassou a todos. Ele nos confere o impulso e a força necessária para continuarmos a nossa carreira. O crente só deve ter uma ambição: agradar a Jesus. Só uma ambição: agradar a Jesus. E eu pergunto: estou agradando a Jesus? Queria levar você a fazer essa pergunta para si mesmo. Eu tenho agradado a Jesus através do meu viver? Se não tenho, devo questionar por quê e começar a procurar agradá-lo através do meu viver. Ele é o líder da nossa vida, não é? Ele é o líder. Ele nos confere o impulso necessário para a nossa carreira. O crente só deve ter esta ambição. Ele é o autor da nossa fé. Com firme confiança, marchar avante, sabendo que Ele nos ajudará a cada dia. Lá em Filipenses 1:6, não preciso abrir, diz assim: aquele que em vós começou, é melhor ler. Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, aquele quem? Jesus. Ele começou uma boa obra, não foi uma má obra na nossa vida, ele começou uma boa obra na nossa vida. E ele vai aperfeiçoando, ou seja, ele vai nos sustentando, ele vai conosco em nosso viver. Isso não é bom? Claro que é bom, isso é ótimo. Segundo, por que seguir a Jesus? Por que olhar para Jesus? Porque ele suportou a cruz em nosso lugar. Seguir a Jesus, olhar para Jesus, porque ele suportou a cruz em nosso lugar. Você
Acha que foi fácil? Acha que foi fácil suportar a cruz em nosso lugar? É muito fácil estarmos sentados aqui, falarmos sobre isso, falarmos sobre a dor, não é? Mas eu gostaria que nós fôssemos levados a pensar um pouco mais sobre o que custou a nossa salvação. O que custou esta certeza, esta garantia de que nós chegaremos ao final. Custou a morte do próprio Senhor. Ele não recusou a cruz. Ele não daria para nós também outras coisas. Passou pela morte horrenda na cruz do Calvário. Passou por horríveis sofrimentos, esses reservados aos piores criminosos. E a gente vai lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode ler o segundo também. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele suportou a cruz, ele suportou a afronta, ele suportou a calúnia. Irmãos, estamos estudando Marcos na quinta-feira pela manhã. E na última quinta-feira nós vimos que eles levaram Jesus à crucificação sem motivo algum. Está lá no texto de forma muito clara que eles inventaram apenas uma desculpa para crucificar o Senhor. E está lá também no texto que nem eles mesmos acreditavam naquela mentira. Mas eles precisavam matar. E mataram o Senhor. Mas esse crime estava dentro do plano eterno de Deus para trazer o homem para junto dele, para nos salvar, para nos dar a redenção eterna. Mas nós continuaríamos perguntando: por que olhar para Jesus? Por que seguir a Jesus? Porque ele desprezou as afrontas. Veja, irmãos, quantas afrontas. Veja, irmãos, vejam quantas afrontas ele passou. Primeiro, ele se elevou acima de tudo que pudesse desviá-lo de pagar o preço da nossa redenção. Ele não se distraiu, ele foi em frente. Ele foi preso, ele foi traído, ele foi preso, ele foi para o julgamento religioso, ele foi para o julgamento jurídico, ele foi açoitado, foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele foi humilhado, ele foi afrontado, ele foi desafiado, e até na cruz, um ladrão zombando dele, um homicida zombando dele e o outro aceitando. E os que estavam na frente dele dizendo: se tu és o rei dos judeus, não é? Salva-te a ti mesmo, desça da cruz. O ladrão perguntando: se tu és também, desça da cruz, salve a ti mesmo e salva-te a nós. Salve a nós. Então nós podemos ver que ele se desviou de tudo isso. E ele cumpriu todo o plano. Isso não é motivo para continuarmos seguindo o Senhor, passando por essa morte horrenda, passando por esses horríveis sofrimentos. Ele suportou as afrontas em nosso lugar. Ele se elevou acima. Aliás, eu voltei um pouco, me perdi aqui no item aqui, o terceiro. Ele desprezou as afrontas, se elevou acima de tudo quanto pudesse desviá-lo. Ele não reagiu. Essa seria a palavra correta. Ele não reagiu. Em um termo assim mais atual, ele não foi para cima. Não é? Se fosse você, se eu conheço um pouquinho cada um de vocês aí, pastor, eu iria para cima. Eu não deixava fazer comigo o que fizeram. Mas e aí? E aí? A humanidade seria salva? Eu já falei para vocês de um hino muito bonito, que quando eu ouço
A cantora americana, ela chora. Quando ela canta esse hino, ela chora. Inclusive o guitarrista também que está tocando, o cara toca decente, tá? Tem uns caras que não tocam decentemente. O guitarrista está acompanhando com decência ali, aquela música. E ela cantando e chorando. É interessante que ela diz assim: quando ele estava na cruz, eu estava na mente dele. Veja bem, quando ele estava na cruz, eu estava na mente dele. Aí você pega ela chorando e a câmera pegou. O guitarrista, ele já viu chorando algumas vezes. Quando ele vai chorar, quando ele começa a chorar, ele faz assim, ó. Ele faz assim que é para a lágrima não escorrer. Eu estava na mente dele. Quando ele estava na cruz, você estava na mente dele. Ele estava preocupado com a tua salvação. Ele estava preocupado com a tua vida eterna. Ele estava preocupado em te dar a vida eterna. Foi por amor a você, foi por amor a mim, que ele foi para a cruz do Calvário pagar a pena dos nossos pecados. Foi por isso que ele suportou as afrontas. Lá na cruz ele pagou o preço da nossa redenção. Lá na cruz ele não reagiu. Ele suportou o desprezo. Ele suportou a zombaria. Ele suportou toda a dor. Ele teve uma dor. Ele sentiu uma dor além do físico. A dor que ele sentiu atingiu o seu próprio espírito. A dor que Jesus sentiu atingiu o seu próprio espírito. E ele mostrou-se superior às circunstâncias. Ele subiu para além das emoções. Esse é o mais elevado ideal de fé possível. Mostrando também, através do seu exemplo, que também poderíamos ser vitoriosos. Você está aí, sentado, talvez enfrentando um drama. A nossa vida, de todos nós, nossas vidas são cheias de dramas. Enfrentamos situações que às vezes ultrapassam as nossas forças para vencê-la. Talvez esteja aí pensando: meu Deus, o que será da minha vida? Eu posso afirmar para você que se você continuar firme, seguindo a Jesus, esse drama vai passar. Essa dor será aliviada, porque através do sofrimento nós podemos segui-lo, nós podemos olhar para o seu exemplo, nós podemos ver que ele foi e é vencedor. E nós, os seus discípulos, fomos vencedores a muitos outros dramas no passado e continuaremos vencedores, porque ele é vencedor. E a Bíblia diz que somos o quê? Mais. Louvado seja Deus. Mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí, Paulo, a gente não pode, a gente é tentado, não é? Aí, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós, está manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós podemos, sem dúvida, ser vencedores. Então, olhando para Jesus, seguindo a Jesus, porque hoje Ele está assentado à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, porque hoje Ele está assentado vitorioso. Não só sentado lá, mas Ele está pertinho de nós. Ele está conosco. Ele está dentro de nós, através do seu Espírito Santo, para nos dar forças para vencermos. Isso quer dizer que é vitorioso. Isso quer dizer que pode atender seus filhos. Isso quer dizer que pode tornar os seus filhos vitoriosos. Ele é digno de ser seguido,
porque ele realizou a sua missão aqui na terra. Assumiu o mais elevado posto de glorificação e poder, porque ele venceu. Ele está no lugar de maior prestígio do universo. E pensar que ele se fez como um de nós para nos salvar e nos conduzir até ele mesmo e até o Pai. A gente vai aí para Hebreus, capítulo 6, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente pode ler também Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Como é que é entrar no santuário? É buscá-lo em oração. Ele, pelo seu sangue, pode nos atender. E ele recebeu a recompensa por haver completado a sua missão aqui na terra. E todos nós, como cristãos, temos uma missão. Uns têm uma missão mais espinhosa, outros têm uma missão menos espinhosa. Eu citei quarta-feira um cristão que foi perseguido, e eu vi o testemunho. E eu não sei determinar onde foi isso, mas eu falei que eu não teria coragem de contar para os irmãos na quarta-feira o que fizeram com ele. Mas eu vou contar. Eu falei assim, eu não vou contar por uma questão de ser assim algo que não dá para acreditar o que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Eles pegaram esse cristão e açoitaram para ele negar Jesus. E dizia: você nega Jesus? Você para de seguir Jesus? Você para de falar de Jesus? Ele dizia: não. E finalmente eles cavaram uma cova. Sabe uma cova? 1 metro por 1 metro. Uma cova. Fizeram um buraco. E ele ficou preso ali, vigiado 24 horas por dia, de joelho. 24 horas por dia. E isso dia e noite. E o pessoal só ia ali limpar quando já ninguém aguentava mais o mau cheiro, porque todas as necessidades eram feitas ali. Aí iam lá, davam uma limpada, e ele ficou 20 anos nessa situação. 20 anos. Você nega. A hora que você negar, você é liberto, a gente solta você. É muito simples, é só falar assim: não vou falar mais sobre Jesus, não vou pregar mais, e acabou. Não nego a Jesus, não nego, vou continuar seguindo. Me soltar, eu vou continuar falando de Jesus. Muito bem. Chegou um momento que ele já não conseguia andar mais, porque atrofiou tudo. Não andava mais. E depois de 20 anos, eles permitiram que o seu filho visitasse. Seu filho, ele deixou, quando ele foi preso, seu filho tinha 6 anos. Seu filho só foi vê-lo novamente com 26 anos de idade. 26. E era de uma família tão pobre, que o moço não tinha roupa para ele. Teve que vestir uma roupa da mãe para visitar o pai. E o objetivo é porque aquele moço era da igreja. Era para ele voltar, para falar para a igreja: ó, não vale a pena continuar seguindo a Jesus, meu pai está numa situação horrível, não dá, vamos parar. O objetivo era esse, desanimar o povo, para parar de seguir, parar de olhar para Jesus. E o filho chegou diante do pai. Inicialmente o pai não o reconheceu, e logo depois se identificou e falou: pai, pelo amor de Deus, nega. Fala para esse povo aí que o senhor não vai seguir mais a Jesus. Jesus vai entender. Depois que o senhor voltar e estiver com a gente, o senhor continua seguindo a Jesus. Jesus vai te perdoar. É uma questão do senhor preservar a sua vida. Diz que o pai olhou para ele e falou: filho, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
até por uma coroa trocar. Morreu. Morreu. Mas não parou de seguir a Jesus. Cumpriu a missão. Gostaria que os crentes hoje, eu sempre uso essa palavra, não é? Mas repensassem o que é seguir a Jesus. Está muito fácil para a gente. Está muito fácil para todos nós. Não é? E até aquele a quem a gente chama a atenção diz assim: pastor, deixa eu ver minha vida, vai cuidar da minha vida. A gente está querendo bem, está querendo que siga Jesus, com compromisso, com sinceridade. E às vezes a gente até ouve alguma coisa que não gostaria de ouvir. Porque está muito fácil, está tudo muito fácil. Jesus cumpriu a missão, ele morreu também. Mas só que ele morreu por amor a nós. E para cada um de nós há uma missão. E nós devemos seguir ao Senhor até cumprirmos a nossa missão. Você está disposto? Você está disposto? Não. Eu diria, ninguém está disposto. Porque ninguém gosta de sofrer. Mas uma coisa eu tenho a dizer para você: se Jesus nos chamar para uma situação como esta, com certeza Ele vai nos dar forças para irmos até o fim. Com toda certeza. O estar numa situação como esta, embora seja um sofrimento, a pessoa que é chamada pelo Espírito Santo para uma obra dessa vai até o fim. Jesus cumpriu a sua missão. E Ele nos chama para cumprir a missão que Ele tem para nós. Sigamos à frente, sem temor. Sigamos à frente, sem desistir. Não paremos. As dificuldades serão removidas. Os obstáculos serão removidos. E lá na frente, nós sairemos vitoriosos. Há um irmão, já contei para vocês várias vezes a história desse irmão, um pastor da Assembleia de Deus, mora em frente à minha casa. Às vezes em quando ele sai na sacada dele, a sacada dele fica de frente para a rua. E meu quintal aqui, aí eu dou a saída lá, vejo ele na sacada dele. E aí, irmão, tudo bem? Ele diz assim: estou nadando de braçada, vou chegar do outro lado. Ele é muito simpático. Estou nadando de braçada, de vez em quando eu dou uns mergulhos, mas eu vou chegar do outro lado. E você? Está nadando de braçada, vai chegar do outro lado ou não? Vamos nadar de braçada, meu irmão. Não é fácil. Não é brincadeira. Mas vamos cumprir a missão que o Senhor deu para todos nós. Vou concluir. Já estourei o horário. E eu falei, aqui está tão rápido, está tão fácil. Já estourei o horário, não terminei ainda. Conclusão. Nunca devemos nos esquecer que a nossa fé está firmada em Cristo, tá? Se for firmada em pessoas, você vai desistir. Porque você vai ver escândalo, mau testemunho. Crente dá escândalo, crente dá mau testemunho. Eu diria crente, são pessoas que frequentam a igreja. Então, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Tá? A nossa fé está firmada em Cristo. No caminho da fé, Jesus foi o maior. Sigamos seu exemplo. Olhar para Jesus deve ser sempre um estímulo para nós, porque Ele venceu, apesar do sofrimento e da provação. Olhar para Jesus deve ser sempre o nosso estímulo para nós, deve ser sempre um estímulo para nós, porque Ele enfrentou as circunstâncias, Ele pôde ver a vitória que viria, olhou além, enxergou além e conquistou a vitória. Olhar para Jesus, seguir a Jesus, deve ser sempre um estímulo para nós, porque não cremos em um Jesus derrotado. Ele é um vencedor, Ele está à direita do Pai, Ele hoje está em posição de honra perante o Pai. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é justo nesse momento prestarmos a Ele toda a gratidão, porque se chegamos até aqui, é porque Ele cuidou, Ele guiou, Ele amparou. Passa como aquele pastor: atrás de mim, você conta seus anos de vida cristã. E foi Jesus quem deu forças para você
e você chegou até aqui. E por último, o caminho para a vitória está em seguir a Jesus, em olhar para Jesus, não desviar os seus olhos, seguir as suas pisadas. Desistir dele? Está pensando em desistir dele? Se estiver pensando, esquece, tá? Porque não vai desistir de você. É para frente que devemos continuar caminhando. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê forças. Vamos em frente. Vamos cantar. Repetir 340 do cantor cristão. Né? Vamos lá, Karen. Vamos lá. Vamos ficar em pé e vamos cantar. 340 do cantor cristão. Humildemente diante do Senhor, orar e novamente a gente sempre repete praticamente as mesmas coisas. Você olhe para o teu coração, para a forma como você tem seguido Jesus. Se você tem vacilado, recomece a segui-lo. Se você tem achado dificuldades, peça a Jesus que tire, peça a Deus em nome de Jesus que retire essas dificuldades do teu caminho. E se você tem vontade de seguir a Jesus, de aceitar a Jesus, peça a Deus que remova do caminho as dificuldades que você tem enfrentado. E com certeza Ele vai ajudá-lo, Ele vai abençoar a sua vida. Jesus te quer bem, Jesus te ama, Jesus te quer bem. Se quiser ajoelhar, ajoelhe, vamos ouvir uma música e estaremos orando ao Senhor, ok?
nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Nós somos vasos tão frágeis, tão desobedientes, tão fracos. E mesmo assim, o Senhor tem paciência conosco, o Senhor nos ajuda a prosseguir, o Senhor nos usa para trazer a tua mensagem de estímulo, de conforto, de repreensão. Eu só posso dizer ao Senhor que eu reconheço que eu não sou nada e quero transmitir ao Senhor toda a glória e toda a honra. E me perdoe pelos momentos em que eu me senti alguma coisa, porque eu sei que eu não sou nada. Pecador que alcançou a tua graça, que alcançou a tua misericórdia. E te agradeço por ter caminhado comigo todos esses anos. E te agradeço porque tens caminhado com os irmãos aqui todos esses anos. Deus amado, nesse momento eu peço ao Senhor que cure aqueles que estão enfermos, que enxugue as lágrimas dos que choram, que alivie a dor daqueles que estão sentindo a dor, que dê alegria para aqueles que estão tristes. Eu peço ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a vivermos uma vida de intercessão, que intercedamos todos os dias pelos nossos irmãos em Cristo, para que a nossa caminhada seja uma caminhada mais leve diante da presença do Senhor. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre cada um aqui nesta noite. E peço ao Senhor que nos ajude a sentir pela fé a tua mão a nos amparar, a nos confortar, a nos ajudar nessa caminhada. Que não saiamos daqui sem a tua bênção. Pai amado, transforma os nossos corações. Senhor, amansa os nossos corações diante do Senhor. Renova, Senhor, os nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Vamos cantar mais um pouco? Elton, Wânia, Marco, Lex. Era para você estar aqui embaixo já. Vou contar até 13. Não, ainda não estão. Posso ouvir lá? Está aqui, ó. Olha, que rápido. Vamos lá. Vocês não imaginam, viu? Quando eu chego em casa, tomo uma bronca da mulher. Para de gracinha lá na frente, viu? Vamos lá. Boa noite, irmãos. Pedir aos irmãos se colocarem de pé. O primeiro evento que nós vamos cantar é Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter paz no coração. Yes.
ver o pós-lúdio. Uma boa semana para vocês, viu? Traga teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Ele tudo fará. Que Deus abençoe vocês.